A escola Monte Claro era normal até demais. Daquelas se parecem congeladas no tempo, com aquele mesmo cheiro de desinfetante velho e paredes bege sem graça. Mas tinha uma coisa que quebrava o tédio: a sala 9B. Todo mundo comentava. Uns diziam que tinha sido lacrada depois de um acidente bizarro. Outros juravam que ouviram gritos de lá dentro, tipo, à noite. E tinha os que só riam, chamando de papo furado. Mas uma coisa era certa: a sala estava fechada há mais de 10 anos. Ninguém entrava, ninguém saía, e ninguém explicava nada. Lucas, Ana e Rafael já estavam de saco cheio da rotina da escola. Eles não eram os mais populares, mas também não eram os excluídos. Eram o tipo de trio que se juntava para quebrar o tédio com alguma ideia maluca. E, naquela semana, a ideia era só uma: descobrir o que tinha por trás daquela porta. Naquela tarde, depois da aula, subiram até o segundo andar. Era o andar mais velho da escola, meio esquecido, com os corredores meio vazios e um silêncio estranho. O chão de madeira rangia a cada passo. As janelas, enormes e sujas, deixavam passar a luz alaranjada do fim do dia, criando umas sombras meio tortas pelas paredes. Ana puxou o capuz e cruzou os braços, meio arrepiada. Tem alguma coisa errada aqui. Sério, parece que o ar tá mais pesado, sussurrou. Rafael forçou um riso, tentando parecer tranquilo. Ah, vocês estão viajando. Deve ser só mofo. Esse lugar fede passado. Lucas não disse nada. Só ficou olhando fixamente para a porta da sala 9B. Ela era diferente das outras. Mais velha, com tinta descascada e ferrugem nas dobradiças. E o mais estranho, tinha uma corrente quebrada no chão, como se alguém já tivesse tentado entrar ou sair. O corredor parecia mais escuro ali. Os armários enferrujados tinham portas tortas, como bocas abertas. O quadro de avisos estava cheio de papéis amarelados, colados com fita velha, e dava para ver datas de eventos de mais de uma década atrás. Aquilo parecia um lugar esquecido até pelo tempo. Gente, e se a gente voltasse aqui à noite? Perguntou Lucas, ainda encarando a porta. Ana regalou os olhos. Você tá maluco? E se pegarem a gente? Aí a gente corre, respondeu Rafael, dando de ombros. Ouvir a lenda urbana também. Eles ficaram ali, em silêncio por alguns segundos, só ouvindo o barulho distante da escola esvaziando. Algo naquele lugar fazia o coração bater mais rápido. Mas não era só medo, era a curiosidade também. A sensação de que alguma coisa estava esperando por eles. E ali, naquele final de tarde abafado, os três fizeram um acordo sem nem precisar dizer em voz alta. Naquela mesma noite, voltariam. E entrariam na sala 9B. O relógio da Ana marcava 23h27 quando eles pularam o muro de trás da escola. A noite estava úmida, abafada, e cada barulho parecia mais alto do que devia. O rangido do portão, os estalos dos galhos, até a respiração deles parecia ecoar. Ninguém falou nada no caminho até o prédio principal. Era como se abrir a boca pudesse chamar alguma coisa que estava só esperando. Lucas carregava a lanterna do pai, daquelas pesadas que mais pareciam uma arma medieval. Rafael trazia uma câmera velha que tinha pego com o tio, só para gravar o momento histórico. Ana, mesmo morrendo de medo, levava um caderninho e uma caneta. Sempre achava que podia descobrir alguma pista. A escola de noite era outra coisa. Nada a ver com um lugar barulhento e cheio de vida durante o dia. O silêncio era tão denso que dava para sentir nos ouvidos. As salas, os corredores, até os armários pareciam olhar para eles, como se soubessem que algo estava prestes a acontecer. Mano, por que isso aqui tá tão gelado? Murmurou Rafael, esfregando os braços. Sei lá, tá bizarro. Parece que a gente entrou num freezer, respondeu Lucas, apontando lanterna para frente. O corredor do segundo andar estava mergulhado numa penumbra quase azulada. A luz da lanterna cortava a escuridão em faixas, revelando detalhes que, de dia, passariam batido. Manchas estranhas no chão, arranhões nas paredes, como se algo tivesse tentado sair de algum lugar. E então viram a porta da sala 9B. Ela estava aberta, não escancarada, mas entreaberta, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. O cadeado quebrado ainda pendia na corrente,
mas a corrente agora estava caída no chão, como uma cobra morta. Ana engoliu seco. Isso estava trancado hoje de tarde. Juro. Lucas se aproximou devagar e empurrou a porta. Ela se abriu com um rangido longo, arranhando o chão. Lá dentro, a escuridão era mais densa. A lanterna revelou carteiras jogadas de qualquer jeito, algumas viradas, outras com pernas quebradas. Papéis rasgados estavam espalhados pelo chão, como se uma ventania tivesse passado ali. Livros antigos, sujos e embolorados, cobriam parte do piso. No quadro negro, algo tinha sido apagado às pressas. Ainda dava para ver rastros de giz manchado, mas nenhuma palavra completa. Rafael começou a dizer, mas parou. Todos ouviram. Um som baixo, bem baixinho, como se fosse uma voz. Não uma, mas várias. E elas estavam sussurrando. Tá ouvindo isso? Ana cochichou, os olhos arregalados. As vozes pareciam vir das paredes. Eram abafadas, quase imperceptíveis, mas não paravam. Era como se alguém, ou alguma coisa, estivesse tentando falar com eles, ou repetir uma mesma frase, de novo e de novo. Lucas deu um passo para trás. Isso não é normal. Não tem ninguém aqui. De repente, uma brisa gelada passou entre eles, fazendo as folhas no chão se moverem. Mas as janelas estavam todas fechadas. O som dos sussurros ficou mais alto, ainda sem palavras claras, mas agora dava para sentir algo no tom. Um chamado, um aviso, ou talvez uma ameaça. Eles se entreolharam, paralisados. A sala 9B estava viva, e ela sabia que eles tinham voltado. Ana estava agachada perto de uma das carteiras viradas quando encontrou o que parecia ser um caderno velho, empapado de poeira e com as bordas queimadas. A capa era de couro escuro, toda rachada, e tinha um símbolo estranho desenhado à mão. Parecia um olho com chamas ao redor. Gente, olha isso aqui, sussurrou, com a voz trêmula, mostrando o caderno para os dois. Lucas pegou com cuidado, folheando as páginas devagar. Algumas estavam rasgadas, outras tinham desenhos bizarros. Círculos, formas geométricas com símbolos dentro e frases em latim escritas com uma caligrafia instável. No meio do livro, uma página em especial chamou a atenção. O desenho mostrava 3 figuras humanas em volta de algo, uma coisa escura, indefinida, com garras e olhos. E abaixo, uma frase escrita em letras tremidas, Custodiamos Iluric a Aeternum. Rafael franziu a testa. O que é isso? Algum tipo de feitiço? Ana pegou o caderno de volta, analisando a frase. Isso é latim. Acho que significa vamos mantê-lo preso aqui para sempre. Ou algo assim. A respiração deles ficou pesada. Aquilo não era só superstição. Não era mais brincadeira. Foi aí que Lucas reparou. Bem no meio da sala, sob a poeira, havia um desenho no chão. Um círculo grande, mal feito, com marcas parecendo ser a queimada. Dentro do círculo, pedaços de velas derretidas e ossinhos pequenos, secos, que pareciam ter sido colocados ali de propósito. Ok, isso é oficialmente bizarro, murmurou Rafael, dando 2 passos para trás. A energia da sala parecia mudar de novo. O ar ficou mais denso, como se algo tivesse acordado. As luzes da lanterna começaram a oscilar, tremelicando como vela prestes a apagar. O silêncio se quebrou de novo, mas agora não eram só sussurros. Era o som de algo arranhando, como se unhas estivessem passando lentamente por dentro das paredes. De repente, a porta bateu com um estrondo, se fechando com tanta força que a parede tremeu. Eles correram até ela, tentaram abrir, empurraram, puxaram. Nada. Trancou. Gritou Lucas. Ela trancou sozinha. Isso tá errado. Tá muito errado. Ana choramingava, a mão apertando o caderno contra o peito. O chão pareceu vibrar levemente, e então os sussurros voltaram, mais altos, mais próximos. Pareciam vir de todos os cantos da sala. Não havia direção. Não havia saída. O tempo ali dentro parecia esticado, como se estivessem presos em um espaço que não obedecia mais às regras normais. Rafael virou a câmera na direção do quadro negro. A lente captou algo que os olhos não tinham visto antes, letras aparecendo sozinhas, bem devagar, como se alguém estivesse escrevendo com uma mão invisível. Vocês quebraram o ciclo.
O medo que já estava no ar virou desespero. Lucas batia na porta. Ana tremia com os olhos grudados no chão. Rafael encarava a câmera, como se esperar que aquilo fosse protegê-los de alguma forma. A sala 9B não era só uma sala antiga. Ela era uma prisão. E o que estava preso não estava mais sozinho. O ar dentro da sala estava insuportável. Parecia que tinha um peso grudado no peito deles, uma pressão invisível que deixava difícil até de respirar. A lanterna piscava sem parar, e a única luz constante vinha da câmera de Rafael, que agora tremia nas mãos dele. O clima tinha mudado de esquisito para desesperador em segundos. De repente, o calor que vinha do medo virou gelo. Um frio úmido subiu pelas pernas deles, como se estivessem pisando dentro de um porão alagado. A sensação era nojenta, como se algo estivesse tocando a pele sem encostar de verdade. Foi quando Ana apontou para o canto da sala. "Olha ali, alguém tá ali?" disse, quase sem voz. A lanterna iluminou devagar. No fundo da sala, bem perto do armário tombado, havia uma silhueta. Só que não parecia ser só uma sombra. Era uma figura, parada, quieta. Os três congelaram. A coisa tinha a pele tão pálida que quase brilhava na escuridão. Os cabelos eram longos, grudados no rosto, como se estivessem molhados. Os olhos eram fundos, negros, sem brilho nenhum. Pareciam buracos, como se algo tivesse sido arrancado dali. Lucas deu um passo para trás sem perceber. A criatura levantou a cabeça devagar. O rosto era fino, alongado, com uma expressão que misturava dor e raiva, como se tivesse sido deixada ali por tempo demais. Ela não falava, mas dava para sentir. A presença dela apertava o ar. Cada vez que ela respirava, ou fazia algo que parecia uma respiração, a sala inteira parecia reagir, como se aquele lugar estivesse conectado ao que ela sentia. A entidade começou a andar, devagar. Os pés não faziam som no chão. Ela não olhava diretamente para nenhum deles, mas a sensação era de estar sendo observados por dentro, como se ela enxergasse os pensamentos, os medos, as partes quebradas que cada um tentava esconder. Rafael recuou até bater de costas na parede. Isso não é real. Isso não pode ser real. Ana tremia tanto que quase derrubou o caderno. A gente precisa sair daqui, agora. Lucas olhou para o círculo desenhado no chão. Tinha algo se mexendo ali. Uma sombra que não combinava com as outras luzes da sala. Algo que parecia preso, mas tentando escapar. A entidade estendeu as mãos. Os dedos eram finos, longos demais. As unhas pareciam rachadas. Ela não corria, não fazia ameaças. Só andava em direção a eles. Como se soubesse que cedo ou tarde eles não teriam para onde correr. O frio cortava tudo. Roupas, pele, até o ar dentro do peito. Cada vez mais difícil pensar. Cada vez mais difícil sentir outra coisa além de medo. A sala 9B não era só uma prisão. Era um lugar de sacrifício. E agora, ela queria mais. O tempo parecia ter enlouquecido. O relógio da Ana tinha travado. O ponteiro não se mexia mais. Mas os sussurros na sala não paravam. As luzes da lanterna piscavam como se estivessem à beira de apagar de vez, e a entidade agora estava a poucos passos deles. Lucas segurava a maçaneta com força, tentando girar, empurrar, bater. Nada funcionava. A porta parecia grudada no batente, como se tivesse sido soldada por dentro. "A gente vai morrer aqui", Rafael gritou, sem conseguir mais segurar o desespero. Cala a boca e ajuda." Lucas respondeu, socando a porta com o ombro. Ana, com os olhos fixos na criatura que se aproximava, fez o que ninguém esperava. Ela correu até o centro da sala, ajoelhou no meio do círculo riscado no chão e abriu o caderno. Tem que ter um jeito de mandar isso de volta, alguma coisa. As palavras do caderno pareciam mudar, como se a tinta tremesse. Os símbolos se mexiam sozinhos. E Ana, mesmo sem entender tudo, começou a repetir uma das frases em voz alta, gaguejando, tremendo. A entidade parou. Ficou imóvel, como se escutasse. Os olhos negros se voltaram para ela, e por um instante o ar ficou parado. A sala parecia conter a respiração. Lucas aproveitou o momento e puxou a porta com tudo. E ela abriu. Do nada. Sem esforço. "Corre! Agora!" Ele gritou,
agarrando Rafael pelo braço. Ana hesitou por meio segundo. Olhou para o caderno, depois para a criatura, e então correu atrás dos amigos. O corredor parecia mais escuro do que nunca. Os passos deles ecoavam alto, batendo nas paredes, voltando distorcidos. Era como correr dentro de um sonho ruim, daqueles em que as pernas não obedecem e o tempo passa devagar. Mas eles não pararam. Desceram as escadas tropeçando, empurraram portas, atravessaram o pátio e pularam o muro sem nem olhar para trás. A rua do lado de fora estava completamente silenciosa. A cidade parecia ter sido desligada. Não havia vento, nem carro, nem som. Só a respiração ofegante dos três. Ficaram ali, parados, olhando para a escola no escuro. A porta da sala 9B estava fechada de novo, como se nada tivesse acontecido. Ana jogou o caderno no chão, ainda ofegando. Aquilo não era só uma coisa. Era uma prisão. Um aviso. Sei lá. Lucas passou a mão no rosto, suado. A gente quase virou parte daquilo. Rafael ainda segurava a câmera, mas a tela estava preta. Tinha parado de gravar em algum momento que ele nem percebeu. Acha que alguém vai acreditar se a gente contar? Ele perguntou. Ninguém respondeu. Por quê? No fundo, eles sabiam. Aquela noite não ia sumir. Ia ficar ali, guardada neles. Como um segredo que ninguém devia mexer. Como um peso que a escola tentava esconder, mas que vez ou outra escapava pelas rachaduras da parede. A sala 9B estava trancada de novo, mas agora ela lembrava deles. E talvez, da próxima vez, não fosse tão fácil sair. O terceiro andar do Colégio Santa Clara era um lugar onde o tempo parecia se recusar a passar. Poucos tinham coragem de subir ali sem um bom motivo, e os que subiam geralmente não ficavam muito tempo. As escadas que levavam até lá já rangiam de forma desconfortável antes mesmo de chegar ao topo, como se alertassem os curiosos a voltarem. O corredor era longo, apertado e sempre mais frio que os outros andares, mesmo nos dias quentes. As paredes estavam cobertas de rachaduras finas como veias, e o cheiro de mofo era forte o suficiente para causar enjoo. A iluminação era fraca, vinda de lâmpadas antigas que tremeluziam como se estivessem prestes a se apagar a qualquer momento. Os postes de luz criavam sombras que pareciam se arrastar lentamente pelas paredes, mesmo quando ninguém se movia. As janelas, altas e empoeiradas, eram protegidas por grades enferrujadas que lançavam reflexos tortos no chão de madeira desgastada. As frestas deixavam passar uma luz pálida, quase doentia, que deixava tudo com uma coloração desbotada, como se aquele pedaço da escola vivesse em um mundo paralelo, sempre alguns tons abaixo da realidade. No centro daquele corredor estava o armário número 13. Sempre ele, diferente dos outros armários que, apesar da idade, ainda conservavam alguma dignidade. O número 13 parecia ter sido esquecido de propósito. A pintura estava completamente descascada, revelando camadas antigas em tons de cinza, marrom e algo que lembrava ferrugem. Na porta, havia marca de arranhões, não apenas riscos aleatórios, mas profundos, angulados, alguns com traços tão longos que pareciam feitos por garras. Lucas, Mariana, Pedro e Sofia já haviam ouvido falar dele desde o primeiro ano. Não importava a geração de alunos, sempre havia alguém disposto a contar sobre a maldição do armário 13. Segundo a lenda, à meia-noite, se alguém tivesse coragem de abrir suas portas, ouviria vozes, sussurros que se enroscavam nos ouvidos e nunca mais saíam. Diziam que os sons vinham de dentro, mas não se sabia ao certo o que os produzia. Alguns falavam de uma menina que havia desaparecido dentro do armário há décadas. Outros juravam que era usado por um antigo zelador da escola, que praticava rituais ali quando ninguém via. E havia quem dissesse que o armário não levava a lugar nenhum, mas escondia um vazio sem fim, onde coisas que não pertenciam a este mundo se arrastavam lentamente no escuro. No começo, os quatro riam das histórias. Mas com o tempo, os detalhes começaram a se repetir demais para serem apenas coincidência. Um aluno que surtou depois de passar um tempo no terceiro andar. Um professor substituto que abandonou o colégio após ouvir sons vindos do armário vazio. Um bilhete rasgado, encontrado entre as páginas de um livro na biblioteca, com a frase: "Ele está me chamando".
A tensão entre o grupo aumentou quando, certa tarde, Mariana apareceu com a ideia do desafio. Estavam na biblioteca, reunidos entre estantes de livros poeirentos, enquanto a chuva tamborilava com força nas janelas. Ela disse com um sorriso nervoso que queria descobrir a verdade de uma vez por todas. Lucas tentou disfarçar o desconforto com piadas, como sempre. Pedro cruzou os braços, pensativo, encarando o tampo da mesa. Sofia, visivelmente incomodada, olhou em volta como se esperasse que alguém mais estivesse ouvindo. A gente não vai fazer isso, né? Ela perguntou, com a voz baixa. Mariana apenas respondeu com o olhar. Firme, desafiador. Foi naquele momento que algo mudou. Eles não riram. Não dessa vez. A ideia, antes absurda, agora parecia inevitável. Como se o armário os estivesse chamando. Na saída da biblioteca, enquanto andavam pelo corredor do térreo, um trovão distante estremeceu os vidros. Lá fora, o céu escurecia como se a noite tivesse chegado antes da hora. Eles seguiram em silêncio, cada um com um peso diferente no peito. Naquela noite, à meia-noite em ponto, iriam abrir o armário número 13. E mesmo sem dizer em voz alta, todos sabiam, algo os esperava lá dentro. A noite caiu com uma densidade incomum, como se as nuvens tivessem descido até encostar nos telhados da cidade. O céu estava pesado, tingido de cinza escuro, e o ar parecia parado, carregado de um silêncio que até os insetos pareciam respeitar. Lucas, Mariana, Pedro e Sofia se encontraram na esquina próxima ao colégio pouco antes das 11. Nenhum deles falou muito. O desafio já havia sido aceito, e as palavras pareciam inúteis diante do que estavam prestes a fazer. A entrada dos fundos da escola, usada pelos funcionários, tinha uma fechadura velha que Lucas havia descoberto como forçar semanas antes. Ele usava isso às vezes para pegar bolas do ginásio quando ficavam presas. Naquela noite, porém, ao empurrar a porta, ela se abriu com um rangido seco que reverberou pelo pátio vazio como um aviso. Lá dentro, a escuridão os envolveu como um véu grosso. As luzes de emergência emitiam apenas um brilho fraco, tingido de vermelho, fazendo com que os corredores parecessem túneis subterrâneos. O silêncio era quase absoluto. Nenhum som de motor na rua, nenhum estalo das estruturas de metal do prédio, nem mesmo o vento. Cada passo que davam ecoava com mais força do que deveria, como se a escola estivesse ouvindo. Ao subir as escadas para o terceiro andar, Pedro hesitou. Olhou para trás, para a porta de entrada, como se ainda houvesse tempo de desistir. Mas Lucas a seguia firme na frente, com Mariana logo atrás. Sofia caminhava devagar, os olhos arregalados, os braços cruzados, como se tentasse se proteger do frio que parecia aumentar a cada lance de escada. No terceiro andar, o ar tinha outro cheiro. Era mais denso, mais antigo, como se ninguém respirasse ali há décadas. Um odor de madeira úmida, tinta descascada e algo metálico, quase ferroso. As luzes acima do corredor piscavam com mais frequência ali, projetando sombras que dançavam em movimentos espasmódicos pelas paredes. O armário número 3 estava onde sempre esteve, imóvel, solitário, no meio do corredor. Mas naquela noite parecia diferente. Parecia à espreita. Mariana se aproximou primeiro. Suas mãos tremiam visivelmente, mas ela tentava manter o controle. Parou diante da porta do armário e ficou ali por alguns segundos, apenas olhando. Como se o objeto tivesse ganhado vida e estivesse olhando de volta. Lucas segurava o celular, mas evitava acender a lanterna. A luz branca parecia fora de lugar naquele ambiente, como se pudesse perturbar algo que preferia ficar nas sombras. Pedro mantinha a cabeça baixa, os punhos cerrados, e Sofia estava encostada na parede, respirando com dificuldade, como se o ar ali fosse pesado demais. O relógio digital do celular marcou 23h59. Faltava 1 minuto. O tempo, naquele instante, desacelerou. Podia-se ouvir o som das respirações, dos corações batendo mais rápido, da madeira estalando sob os pés, da lâmpada tremulando no teto. Tudo parecia ampliado, como se o próprio edifício estivesse segurando o fôlego com eles. Mariana estendeu a mão. Os dedos tocaram a maçaneta gelada do armário. Ela fechou os olhos por um segundo, como se reunisse forças, e girou devagar. Um clique seco ecoou no corredor. As portas se entreabriram lentamente, com um rangido baixo, prolongado,
quase lamurioso. Um vento frio escapou do interior, atingindo o rosto dos quatro com uma força inesperada. Era um frio que parecia vir de outro lugar, não apenas da ausência de calor, mas da ausência de vida. E então veio o cheiro. Um odor forte de mofo, misturado a algo antigo e esquecido, algo que lembrava livros em decomposição, tecidos úmidos, objetos enterrados. Eles recuaram um passo, instintivamente. Do interior escuro do armário, começou um som. Primeiro, um murmúrio quase imperceptível, como se alguém sussurrasse muito longe, por trás de muitas paredes. Depois, as vozes se aproximaram, ainda baixas, ainda distantes, mas com clareza suficiente para fazer a pele arrepiar. Não eram palavras completas. Eram fragmentos, silêncios entrecortados por sons guturais. O tipo de som que o cérebro tenta racionalizar, mas não consegue. Estão ouvindo isso? Sussurrou Pedro, os olhos arregalados. Sofia sentiu com um movimento de cabeça, sem conseguir falar. As vozes pareciam se multiplicar, como se várias presenças falassem ao mesmo tempo, umas por cima das outras. Algumas choravam, outras riam, outras apenas repetiam sílabas sem sentido, como se estivessem presas em um ciclo interminável. Lucas deu um passo à frente. Queria ver o que havia lá dentro, mas tudo que viu foi escuridão. Uma escuridão densa, como se o armário não tivesse fundo. Como se fosse um buraco aberto para um lugar que não obedecia às regras deste mundo. Algo se movia lá dentro. Não o viram claramente, mas sentiram. Era apenas o começo. O som dentro do armário crescia. Primeiro foram sussurros desconexos, palavras que pareciam vir de longe. Agora, as vozes estavam mais próximas, como se algo estivesse pressionando para sair. Pedro levou as mãos à cabeça, tentando abafar a dor latejante que começava a invadir seus pensamentos. A pressão dentro do peito aumentava, e Sofia cambaleou, quase perdendo o equilíbrio. Ela segurou o batente da parede, a respiração acelerada e os olhos marejados. O ar ao redor deles parecia se comprimir, como se uma força invisível estivesse sugando o oxigênio do corredor. O frio que sentiam antes agora se tornava um congelamento profundo, que parecia entrar nos ossos. Lucas e Mariana tentavam manter a calma, mas era impossível ignorar o sentimento crescente de que aquele armário não era apenas um móvel velho. Ele era uma prisão, um lugar onde algo ou alguém estava preso, esperando por algo. As vozes tornaram-se claras o suficiente para reconhecerem nomes. Chamados desesperados por ajuda, fragmentos de histórias interrompidas, lágrimas e promessas. Era como se centenas de almas estivessem presas naquele espaço minúsculo, ecoando seu sofrimento sem fim. Mariana segurou o braço de Lucas com força, sentindo seus dedos apertarem a pele. Isso não é brincadeira, ela murmurou, a voz baixa e trêmula. De repente, uma sombra cruzou o canto do olhar deles. Um movimento rápido, quase imperceptível, mas suficiente para disparar seus corações. O ar ficou ainda mais denso, pesado, dificultando a respiração. Pedro tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão, como se o próprio corredor estivesse segurando. O armário parecia respirar, expandindo e contraindo como um ser vivo. As portas, ainda abertas, tremiam levemente, produzindo um som sutil, como se algo dentro lutasse para se libertar. Sofia fechou os olhos, tentando não escutar, mas era impossível. As vozes agora formavam um coro de angústia, ecoando pelo corredor vazio. Eles perceberam que a lenda era real, e que ao abrir aquele armário, tinham despertado um passado que estava condenado a nunca descansar. O escuro dentro do armário começou a se mover, devagar, como se a própria sombra respirasse. Primeiro, foi só uma mancha indistinta, mas aos poucos os contornos foram tomando forma. Membros longos, finos demais para parecerem normais, surgiram flutuando naquela penumbra pesada. A figura parecia feita de fumaça densa, ondulando como se o ar ao redor estivesse contaminado. Os olhos vermelhos surgiram por último, 2 pontos de luz opaca, frios, que se fixaram diretamente no grupo. Aquele olhar não tinha piedade, mas tampouco era raivoso no sentido comum. Era uma mistura doída e amarga, como se carregasse séculos de sofrimento preso ali dentro. O corredor inteiro parecia ter se fechado naquele instante. O ar ficou mais pesado, denso, difícil de puxar.
Cada respiração era um esforço que queimava a garganta. As luzes trêmulas das lâmpadas piscavam e projetavam sombras que dançavam com a entidade, como se ela brincasse com eles, esticando o tempo, prolongando a agonia. Lucas sentiu o corpo gelar por dentro, um frio que atravessava a pele e congelava até as ideias. Mariana tentou dar um passo para trás, mas as pernas não obedeciam. Era como se estivessem presas em um vazio escuro, incapazes de fugir. Pedro apertava as mãos, tentando controlar o tremor que subia dos dedos para o resto do corpo. Sofia estava colada à parede, o rosto pálido, os olhos enormes fixos na presença sombria que avançava lentamente, devagar demais para ser natural, mas rápido demais para ser ignorado. A entidade estendeu as mãos finas, dedos compridos que se moviam como se fossem feitos de fumaça sólida. Eles não faziam som algum ao se mover, mas o frio que emanava delas era tão intenso que parecia cortar o ar. O grupo sentiu um arrepio percorrer a espinha, uma sensação cortante que descia até os ossos, deixando o vazio gelado onde antes havia sangue pulsando. O corredor parecia encolher. As paredes se aproximavam lentamente, como se quisessem engolir tudo ali dentro. O silêncio se tornou absoluto, pesado demais para ser suportado. Era um silêncio que falava, uma ameaça muda que preenchia cada centímetro do espaço e enchia o peito deles de um medo surdo. Por um momento que durou para sempre, o grupo ficou congelado naquele olhar vermelho, naquela presença que não era feita para o mundo dos vivos. O tempo parecia suspenso, e o ar parecia mais escuro, mais denso, como se a própria realidade tivesse encolhido e os prendesse ali. E, então, no limite entre o medo e a loucura, eles souberam que não havia volta. O silêncio pesado que ficou depois daquela presença parecia gritar dentro deles, como se o próprio corredor tivesse engolido todo o ar e sufocado seus pulmões. Por alguns segundos, eles ficaram imóveis, como se o medo tivesse congelado seus corpos. Lucas foi o primeiro a se mexer, um impulso de sobrevivência que nasceu do fundo do peito. Com uma força desesperada, ele empurrou as portas do armário, que se fecharam com um estrondo surdo e alto, reverberando pelo corredor vazio e gelado. O som ecoou pelos cantos escuros da escola, um aviso de que algo fora interrompido, algo que não queria ser parado. As luzes trêmulas piscavam, lançando sombras retorcidas pelas paredes achadas. O ar ficou mais denso, carregado com uma eletricidade invisível, uma energia que fazia a pele dos quatro formigar como se pequenos choques passassem por eles. Sem tempo para pensar, os quatro começaram a correr. Os passos ecoavam frenéticos pelo corredor longo e estreito, batendo contra as paredes como um tambor acelerado. O coração de cada um parecia prestes a explodir no peito, o som abafado e intenso se misturando com o som pesado da própria respiração. O frio cortante não os largava, dedos invisíveis se deslizavam pelas suas peles, queimando e congelando ao mesmo tempo. Era como se o próprio medo tivesse se materializado no ar ao redor, pressionando e puxando, tentando segurá-los ali. Lucas olhou para trás uma única vez e sentiu o olhar daquela presença sombria fixo nele, atravessando a escuridão como um fogo silencioso. Era como se algo estivesse dentro dele, sussurrando. Promessas que ele não queria ouvir, ameaças que continuariam a persegui-lo mesmo longe dali. Eles chegaram na escada e desceram em desabalada carreira, o velho chão de madeira rangendo com cada passo apressado. As portas da saída estavam à vista, mas pareciam infinitamente distantes. Quando finalmente empurraram a porta da frente da escola, o ar da noite os atingiu como um choque, frio, fresco e silencioso. Lá fora, o mundo parecia normal demais, como se nada tivesse acontecido. O céu estava escuro, estrelado, e as árvores balançavam suavemente com a brisa. Eles pararam na calçada, ofegantes, tentando recuperar o fôlego e a coragem. Olharam para trás, para o prédio imenso e silencioso. O terceiro andar continuava envolto em sombras, quieto, indiferente. Mas para eles, tudo tinha mudado. Os sussurros continuavam vivos dentro das suas cabeças, ecos insistentes que não os deixariam esquecer. O armário 13 não era mais só um móvel velho e esquecido. Era uma porta aberta para o medo que nunca teria fim. E enquanto a noite seguia seu curso, eles sabiam que aquela experiência deixaria marcas invisíveis, um peso no peito que os acompanharia para sempre, mesmo nos dias ensolarados e normais que viriam.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!